Sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão, o canal de comunicação de sucessor para sucessores. Meu nome é Daniel Rabelo, sou zootecnista, pecuarista e o principal, sucessor. Eu faço isso aqui, cara, com muita paixão, com muito amor, porque o sucessor ele precisa de um canal específico para ele. O Brasil parece que esqueceu desse assunto. E eu falei, não, peraí, nós temos que colocar em pauta. Então se sinta à vontade, se sinta em casa. Aqui é um lugar que eu tenho a alegria de comunicar para vocês, mas o principal, de receber amigos. E hoje eu tenho a alegria de receber a Minéia. Minéia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar o convite. E eu queria primeiro, antes de qualquer coisa, falar que se você tem a vontade de expor sua marca aqui na AgroSucessão, aqui é um lugar para você. Entre em contato comigo que a gente vai conversar sobre o assunto. E agora eu quero apresentar a Minéia. Minéia é cantora, ela é empresária, ela é completamente disruptiva no meio dela. Minéia, se apresenta para a turma. Quem é a Minéia? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A Minéia é um universo muito amplo. Eu sou cantora, compositora, empresária e, além disso, eu sou sucessora também. E é isso. Casou agora, casamento do ano. Sou casada, casei em 2024, né? Também é um baita desafio, inclusive envolvendo tudo isso, mas é uma experiência maravilhosa. Show de bola. E conta um pouco da sua sucessão. Vocês têm uma empresa urbana e também a fazenda. Sim. Qual que é o ramo de vocês aqui na cidade e como que funciona a fazenda de vocês hoje? O negócio da minha família é voltado para reciclagem e varejo. Hoje a gente trabalha com varejo de ferragens, ferramentas e acessórios, que também está um pouco atrelada com o agro. A gente atua muito no agro e a reciclagem de metais ferrosos e não ferrosos. Além disso, a gente tem a fazenda. A fazenda, na verdade, ela começou como um hobby, né, do meu pai. O meu pai ele veio de Jandaia, ele é natural de Jandaia, então a fazenda sempre fez parte da vida dele. E quando ele veio para a cidade e tudo, ele falou, um dia eu quero voltar para a fazenda, mas eu quero ser dono da terra, né? E, enfim, foi uma conquista para ele. E durante muito tempo a fazenda era meio que a área de lazer dele, porém de uma forma profissional, porque querendo ou não, você cria gado, você planta, né? E com o passar dos anos, ele foi aprimorando cada vez mais, né, essa expertise dele com o agro, juntamente com o meu avô. Como o meu avô veio natural da fazenda, então meu avô ensinava muito meu pai, né, tudo que ia fazer, qual gado comprar, o que plantar, onde plantar, qual que é a melhor terra. E, enfim, e com isso meu pai foi construindo, né, essa parte da fazenda, sempre ao lado da minha mãe. A minha mãe esteve ao lado do meu pai em todas essas vertentes. A empresa foi fundada pelos dois, né, a fazenda foi uma conquista dos dois. Apesar de ter um pouco mais da raiz do meu pai ali, minha mãe também veio do interior, porém de Morrinhos, né? E isso foi assim que começou a nossa relação com a fazenda. Com o passar dos anos, foi profissionalizando mais. E a minha história com a fazenda, ela foi bem de lazer durante muito tempo. Eu acho que há uns 6 anos atrás, que foi quando eu entrei para a fazenda mesmo, para falar, não, isso aqui não é só lazer. Eu ia com meu pai, participava, às vezes tinha algum manejo ali no curral, eu ia com ele, mas só ficava olhando mesmo, não me interessava. E aí começou com uma história até interessante. A gente sempre trabalhou com gado meio misto. Tinha um pouquinho de leite, porque a gente gostava de fazer o queijinho e tal. E tinha também a parte do gado de corte. O Nelore ali, que é às vezes mais fácil de lidar também, né? E aí a gente começou a aprimorar um pouco no leite, nada em larga escala, né? Mas a gente começou a aprimorar. E a gente foi visitar uma fazenda de gir. E quando a gente chegou lá nessa fazenda, foi assim, fomos visitar. A gente não tinha nenhum tipo de planejamento em mexer com isso. A gente visitou, foi eu, meu pai e meu avô. Quando a gente chegou lá, a gente ficou encantado. Assim, o gado veio até a gente, aquela coisa que parecia cinema mesmo, né? E a gente ficou encantado e tudo. E aí o dono da fazenda, ele pegou e falou, isso aqui é um baita do investimento, acho que... E apresentou pra gente não só aquilo que a gente estava vendo, mas o lado financeiro do negócio. A gente achou muito interessante, meu avô também tinha
e ficado encantado, né, com aquilo. E a gente decidiu investir. Meu pai era amigo do dono da fazenda, e ele falou, não, a gente dá todo o suporte e tudo mais, e a gente decidiu investir. Porém, a gente fez a compra dos embriões, a gente fez tudo a inseminação dentro da fazenda, com as nossas matrizes, né? E aí, no meio desse percurso, meu avô faleceu. E aí, com isso, a carga daquilo ficou muito pesada. E como era um desafio novo, né? Assim, era diferente do que meu pai já estava acostumado, a gente deu uma baqueada, aquela coisa, tá, e agora? E apesar do pessoal ter falado, não, a gente vai dar todo o suporte, tudo, na prática ali, a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, neste momento, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? Assim, a gente não pode perder tudo que foi feito de investimento sem pelo menos tentar. E, ao mesmo tempo, também não pode, como se diz, deixar, assim, não tinha experiência, né? Eu não tinha experiência necessária para poder lidar com aquilo. E eu conversei com meu pai, eu falei, pai, vamos sentar aqui, vamos ver prós e contras e tal. E eu quero a oportunidade de tentar ajudar o senhor no negócio. E aí, com isso, eu liguei pro dono da fazenda e falei o seguinte, eu vou ajudar meu pai, só que eu não sei nada, tipo, eu não sabia nada, nem por onde começar. E eu queria ver com você de ficar uns dias aí na sua fazenda pra eu acompanhar a rotina, né? E ele super, na hora, abriu as portas, falou, não, vem, sai de casa, faz o que você precisar aqui, acompanha o que você precisar, abriu tudo, sem nenhuma ressalva. E eu fiquei lá 4 dias, vivendo a rotina, assim, literalmente tudo que a galera fazia, eu fazia, acordava cedo, todo o manejo que tinha. E aí, isso foi uma baita de uma escola. Não aprendi, de fato, tudo o que eu precisava, assim, tecnicamente, mas eu já tinha noção. Eu sabia o que eu precisava ir atrás, pelo menos, né? E aí, com isso, eu comecei a entrar em contato com pessoas, isso tudo através de Instagram, pesquisando e procurando pessoas que poderiam me ajudar. Isso é uma coisa que fez muita diferença para mim na empresa e também na fazenda, que é ter pessoas para me ajudar. Eu falo que não adianta, não dá para você saber tudo de tudo 100%. Então, a chave do negócio é ter pessoas que vão somar ali naquela rotina, que tenham um conhecimento técnico que eu não tenho, que tenham habilidades que eu não tenho. E com isso eu encontrei pessoas que me ajudaram nessa lida. E até foi interessante porque meu pai, a gente estava falando disso esses tempos para trás, e aí meu pai falou assim, eu abri, só que eu e sua mãe, a gente sentou e fez conta de quanto você poderia perder sem a gente interferir. Né? E enfim, no meio desse caminho a gente criou os animais, eles nasceram todos na fazenda, graças a Deus deu tudo certo. A gente teve uma taxa de mortalidade de menos de 3%, foi muito pouco, assim, a gente teve um sucesso absoluto, por ser a primeira vez, pela dificuldade, quem mexe com gir sabe, né, o quão delicado é. E eu brinco, eu tratava ali, eu dei todo o amor que eu tinha, toda a dedicação. Eu cantava pros animais, deve ter alguma coisa disso na internet. Mas eu cantava, tinha toda a rotina, eu cuidei muito, porque como até o pessoal, o time da fazenda não tinha um hábito disso, eu sabia que eu precisava ajudá-los também. Então eu criei um manual, desenhei, tem um manual de passo a passo de tudo que tinha que fazer, né? A rotina diária dos animais, enfim, foi um sucesso. Porém, no meio desse percurso, a gente teve outros percalços aí, né? E foi o falecimento do meu irmão. Que com isso mudou muito as coisas, as prioridades, né? Como foi dito, a gente tem as empresas aqui em Goiânia, e além de ter outras filiais, né? É uma empresa relativamente grande. E eu precisava de foco. A gente sabe que fazenda, se você não tiver lá, ainda mais fazenda leiteira, né? Assim, é um negócio que dá muito trabalho, precisa de ter uma presença ali do dono muito forte. E a gente decidiu que não, a gente vai parar de mexer com o gir.
né? E com isso aí eu fui atrás da outra parte, porque a gente também nunca tinha trabalhado, vender para fora do estado, né? Como é que a gente ia vender esses animais de uma forma que a gente não tomasse prejuízo? E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu mais uma vez, fui atrás de pessoas para me ajudar, né? E a gente conseguiu um time bacana, onde ajudou toda essa parte, a gente fez leilão dos animais e tudo. E eu fiquei muito feliz, isso foi muito recente, nessa conversa que eu tive com meu pai, que ele virou pra mim e falou assim, eu não sabia de nada disso, ele falou assim, eu e sua mãe, a gente fez a conta do que você poderia tomar de prejuízo, só que incrivelmente você não teve prejuízo. Falei assim, foi um mérito, como se diz, 100% meu, assim, no sentido de conhecimento técnico e tudo, não. Foi porque eu acho que eu tive a sagacidade de ir atrás das pessoas certas, buscar os conhecimentos certos na hora certa que eu precisava. Por exemplo, o gestor da nossa fazenda, coloquei ele para fazer curso de gestão, porque até então não precisava, a gente não lidava com a fazenda como um negócio, né? Então, assim, a gente abriu o CNPJ, a gente fez de fato. Então, foi feito o que precisava ser feito na hora que precisava ser feito, sabe? E isso fez com que a gente tivesse sucesso. Eu falo que mesmo que uma coisa acaba, não significa que não foi bom ou que não deu certo, né? Mas, apesar disso, eu criei um amor pela fazenda. Meu pai viu que a gente poderia lidar junto ali e aí a gente resolveu passar para o Nelore. Então, hoje a gente busca 100% melhoramento genético, melhoramento de produtividade, e o nosso foco hoje é Nelore porque é uma raça mais fácil, o manejo é mais tranquilo, né? Apesar de também ter a demanda ali de atenção, de cuidado, mas é algo que a gente consegue controlar mais, né? Mas assim, eu falo, meu primeiro sucesso na fazenda foi esse, mas teve muitos desafios. Com certeza. Muitos. Bom demais. E assim, acho que todo mundo conseguiu entender essa caminhada que, primeiro, não é fácil e teve seus desafios. E eu quero voltar nesse assunto para entender como que você fez cada passo. Mas antes disso, querendo ou não, é disruptivo um empresário do ramo de sustentabilidade, de reciclagem. Como que foi para o seu pai entrar nesse mercado? E como que você se viu também entrando nesse mercado? No caso, meu pai, quando ele saiu da fazenda, meu pai saiu da fazenda, acho que ele tinha uns 11, 12 anos, e isso era uma mentalidade da minha avó de que ele só cresceria na vida se ele estudasse, né? E, querendo ou não, Goiânia era a capital ali onde ele teria essa ascensão na vida. Então, ele veio muito novo para Goiânia e, com isso, estudou, ele trabalhou em várias áreas. E ele foi para o banco, para a área de banco, né? E ele cresceu muito no banco, porém teve um momento da vida que ele viu em um tio que já trabalhava com reciclagem, um estilo de vida diferente do que ele estava vivendo, e a gente está falando de financeiro mesmo, sabe? E ele falou assim, nossa, mas que diferente, né? Isso, ele está crescendo, e esse tio convidou o meu pai para entrar como sócio. E pro meu pai foi muito difícil, porque ele trabalhava todo engomadinho no banco, de terno e gravata, tinha um salário bom, ele já tinha alcançado, ele começou no banco como office boy, né? E ele foi subindo, realmente, assim, foi uma luta muito grande. E ele pegou e falou, poxa, deixa eu ver. E começou a observar o estilo de vida que esse tio levava. Falou, será que isso não dá certo, né? E foi quando ele teve a primeira entrada dele dentro da reciclagem, né? A primeira vivência dele com a reciclagem. Porém, como ele era novo, o tio era um pouco mais velho, ele também começou a ter aquela visão diferente do negócio, de querer mexer, de querer mudar. E aí, neste momento, ele entendeu que era melhor ele separar, né? E para ele poder seguir o caminho do jeito que ele queria, claro que sempre com tudo, como se diz, tudo alinhado, né? Mas e aí ele abriu uma unidade e começou a mexer, tudo muito pequeno, tudo muito trabalho. E nesse momento ele convidou minha mãe. E eles se conheceram no banco, né? Minha mãe também veio do banco. E ele convidou minha mãe e eles abriram essa empresa.
Na época, além de convidar minha mãe minha mãe era sócia da empresa, ela fundou a empresa junto, ele convidou algumas pessoas chaves para ajudar na operação. Uma delas também foi meu avô, né, que tinha muito conhecimento de fazenda, e a gente começou trabalhando com a reciclagem. Então, eles começaram essa empresa dessa forma e foi crescendo, né? E como o nosso produto, ele tem muita sinergia com a fazenda, né, com o agro. Porque, por exemplo, a gente tinha ferragem, dava para fazer um curral, uma cerca, e com isso a empresa foi crescendo. Isso 100% de reciclagem. Mas neste caminho, como a gente viu que tinha um nicho segmentado dentro da reciclagem, que começou a virar um varejo, né? E a gente tirava de dentro da sucata produtos que poderiam ser úteis. E aí, onde meu avô foi muito importante, porque ele conhecia muito de fazenda, ele sabia o que servia, o que não servia, aonde poderia ser usado, né? E foi crescendo. Com o passar do tempo, a empresa cresceu muito, ao ponto de ter separado as empresas, de ter se tornado reciclagem 100% e varejo 100%. Né? Hoje a gente trabalha, a gente chama de reutilizável. Né? A gente trabalha com esse reutilizável que vem da sucata ainda, mas também trabalha com produto novo, produto de segunda linha e ferramentas, acessórios, né? E assim foi construído tudo isso, né? Acaba que no fundo tem uma ligação muito forte com o agro, né? Independente de ser a reciclagem, ou tem uma ligação muito forte também. Perfeito. No final nós vamos falar qual que é o nome da empresa e qual que é o arroba também, para as pessoas conhecerem a empresa de vocês. Sim. Mas eu acho muito interessante. E como que foi para você entrar dentro da empresa urbana? Como foi a mudança tanto da empresa quanto sua nesse processo? Toda a minha experiência com a sucessão começou na empresa aqui em Goiânia. Né? Eu comecei a frequentar a empresa, eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Frequentar para ir trabalhar, só que eu não tinha responsabilidade, não tinha compromisso. Eu não tinha assiduidade, tinha vez que eu ia muito, tinha vez que eu não ia, enfim, mas meu pai deixou, né? E foi importante para mim, porque eu acabei vivendo muito da empresa, só que nessa época a gente ainda tinha muitos conflitos. Meu pai tinha uma forma de enxergar as coisas muito rigorosa. Ah, você tem que vir, você tem que passar por todos os setores, né? E eu já pensava que não, eu chegava no setor, eu já pegava as coisas. Eu falava, não, mas eu já entendi, eu já aprendi, eu já quero mexer no negócio, né? Então, só que nessa época eu também não tinha um senso de responsabilidade, então eu falava, não, nem vou ficar perdendo tempo com isso. E quando eu fiz mais ou menos, acho que uns 18, 19 anos, eu decidi tentar a música. Porque eu sempre cantei, porém nada profissional também. Eu falei, não, acho que eu vou fazer música, né? Eu quero mexer com isso. Fui para Curitiba fazer produção musical e comecei a viver também um pouco a experiência de ser artista. Fiz participação em alguns shows e tudo. Só que eu vi que não tinha nenhuma sinergia com a minha rotina que eu estava acostumada, né? Seria, de fato, algo completamente diferente. E, de certa forma, eu teria que abrir mão, né? Ou era um ou era outro. E aí, eu decidi voltar. Eu tive uma questão de saúde também, né? Onde eu não conseguia acompanhar a rotina, porque a vida de artista é muito puxada. Então, eu não estava conseguindo lidar com a rotina. Eu falei, não quer saber? Acho que não é pra mim. Né? Não vou seguir essa carreira. Foi legal, foi uma experiência, vivi. E decidi voltar. Com isso, eu falei, não, preciso me qualificar em alguma coisa. Eu tinha feito direito, né? Eu tinha trancado o direito por questões de saúde. E eu falei, não, acho que vai ser administração. Eu tinha uma sinergia muito forte com a empresa. Meu primeiro negócio na reciclagem, eu tinha 10 anos. Eu juntava latinha, eu era pequena. Eu juntava latinha e o jeito de eu ganhar dinheiro era assim, eu juntava e vendia pro meu pai. Então, o pessoal do condomínio, tudo... Não sei se me odiava ou não, mas eu era chata. Eu falava, essa latinha é pra mim, tá? E eu pegava. Enfim, então eu gostava. Era algo que fazia sentido. E uma coisa que meus pais sempre ensinaram muito. Independente do segmento, porque querendo ou não, a reciclagem ela é um segmento um pouco diferente, né? Então, assim, independente do segmento, é dali que vem tudo que a gente tem. Né? Tudo que eu conquistei, todos os meus sonhos, todas as realizações que eu tive, foi através daquilo.
Então eles ensinaram isso muito forte pra gente. Então, por mais que às vezes a gente não atuava ou não tinha aquele interesse de fato, mas a gente sabia da importância daquilo. O que foi para você esse momento, seu momento familiar, da perda do seu irmão? Porque ele construiu a vida, vocês eram gêmeos, construíram a vida toda lado a lado, né? Então, foi assim que a gente criou o senso de valor do negócio, né? Porém, eu tinha um irmão e ele sempre foi do corporativo, né? A primeira faculdade dele foi administração, ele foi para São Paulo estudar. Eles ensinaram pra gente o valor do negócio, né? E a gente conseguiu entender que a gente precisava cuidar daquilo. Eu tenho um irmão gêmeo e ele sempre seguiu a carreira corporativa, né? Desde da faculdade ele foi direto para administração. Então, esse lado técnico, ele sempre focou nisso. Porém, ele foi para São Paulo e lá ele trabalhou em diversas empresas, Citibank, Ambev. E a ideia nossa era que ele fosse para lá, pegar a experiência do mercado, de tudo, e eu ficasse aqui para poder entender a cultura, a rotina do negócio, entender as nuances do negócio ali, as particularidades, sabe? E para que em algum momento a gente juntasse e fizesse a sinergia entre o mercado, o lado de fora e o lado de dentro, né? Porém, no meio do caminho, o meu irmão faleceu, ele sofreu um acidente de carro, isso foi em 2021, se eu não me engano, e tudo mudou, de novo, né? Foi um ano antes, inclusive, do meu avô, um ano depois que o meu avô faleceu, então a gente já tinha passado por isso, e isso foi um baque muito grande, porque mais uma vez a gente precisava, poxa, peraí, e agora? Né? E pra mim, principalmente, porque toda a minha formação em relação à empresa, eu tinha um suporte. Eu sempre pensei que, não, a área estratégica, a área técnica, ele vai cuidar. A área de negociação, de inovação e tudo, eu vou cuidar e juntos a gente vai trabalhar. E nesse momento não tinha mais isso, né? E então, assim, eu precisei me reinventar. E eu falo assim, eu acredito muito que Deus direciona, sabe? Uma coisa que eu sempre fiz, inclusive na época do GIR, eu sempre peço muito a Deus para que coloque na minha vida as pessoas certas, sabe? E Ele tem me ajudado, sabe? Mais uma vez, eu tive que ir atrás de pessoas, eu tive que ter ajuda. Só que nesse momento foi mais difícil, porque aí eu tive que sentar e pensar e falar, agora sou eu. E não tem mais conversa, assim, não tem essa de, vou de vez em quando, eu tenho que assumir o negócio e eu tenho que dar conta de tudo. Por mais que as pessoas falem assim, porque ser herdeiro é muito bom, né? As pessoas falam muito isso, mas, assim, existe um senso de responsabilidade, não é nem um senso, existe uma responsabilidade, né? Muito grande, é um peso. Tem suas vantagens, de fato, somos privilegiados, de fato, e isso é indiscutível, porém também tem os fardos, né? E principalmente para mim foi a questão da discussão em família. Porque quando eu falei, agora eu vou tocar o negócio, eu falei, agora eu vou tocar. E eu não faço nada para ser mais ou menos. Eu vou atrás, eu estudo, né? Eu falo assim, eu não sou aquela pessoa técnica 100% de um assunto específico, por exemplo. Mas qualquer assunto que você me der, qualquer desafio que você colocar na minha mão, eu vou dar um jeito de dar certo. Tanto que um exemplo disso é o gado gir. E mais uma vez eu falei, não, beleza, agora eu vou fazer acontecer. Só que nisso tem a imaturidade e tem principalmente o conflito de ideias, né? Porque quando eu assumi dessa forma, eu tinha do meu lado também os fundadores que tinham outras perspectivas, né? Outras visões. Tem a cultura da empresa também, que é diferente, né?
A empresa foi construída com a visão deles. Eu quero uma empresa construída com a minha visão. Então, assim, manter os princípios, a base ali é uma coisa. Só que nem sempre você vai fazer do jeito que era, né? E isso é o mais complexo. Porque, às vezes, eu entendo que pro lado do fundador ali, dos donos, fica, não, mas eu não quero que muda, eu fiz assim, é assim que eu gosto, Já deu certo até aqui. Já deu certo até aqui, né? E eu já tô assim, não, eu quero fazer diferente, eu quero fazer evoluir. E outra coisa, tem um desafio principal, mexer em time que tá ganhando. Perfeito. Só que assim, eu comecei a me capacitar. Eu falo que, pra mim, a única coisa que a gente não dá jeito é na morte. O resto, se você quer, você corre atrás e faz acontecer. Vai errar, vai cair, mas é correr atrás mesmo do objetivo, né? E eu coloquei na minha cabeça o seguinte, meus pais fizeram de 0 a 100%. 100%, a empresa é 100%, eles alcançaram, é inquestionável o que eles fizeram. Só que a minha meta mínima é fazer mais 100%, é 200%, no mínimo. Eu tenho que fazer no mínimo mais 100%. Né? Porque se eles fizeram, por que eu não dou conta? E às vezes essa mudança, para você chegar aonde você quer, muita coisa tem que mudar. Porque do jeito que eles faziam, deu certo até onde eles estão. Mas não significa que eu vou chegar onde eu quero, do mesmo jeito. E o que eu acho muito interessante é o quê? Nossos pais, eles saíram do zero e eles construíram o 100%. O nosso zero é o 100%. Sim. Então, o sucessor, ele tem esse benefício de não sair do zero, só que ele tem a responsabilidade de não sair do zero. Sim. Pera aí, meu amigão, você tem muito mais do que eu tinha na época. Então, o mínimo que você tem que fazer é muito mais do que eu fiz. Sim. E quando a gente vem com essa cabeça de herdeiro, de não, peraí, o 100% para mim tá bom, tá tudo beleza. Esse é só o benefício do herdeiro. Agora, a responsabilidade é o que você falou. Peraí, isso é o cara que tem senso de não, eu sou empresário assim como a minha família. Eu quero prosperar. E aí deixa eu te perguntar, como foi a relação mesmo? Quais foram as técnicas, o que você fez, como que você conseguiu evoluir dessa discussão familiar, o que é natural, até chegar nesse, vamos falar, nesse platô de bom senso, de conduzir bem as coisas? Como que foi esse processo? Foi muito desafiador, muito. Principalmente porque teve a perda do meu irmão, né? Então, a minha família, até aquele momento, porque eu casei agora, mas até aquele momento era eu, minha mãe e meu pai. E quando tinha qualquer briga, eu já falava, eu não quero. Porque eu prefiro ter a minha família, trabalhar, eu me viro, trabalho em outro lugar, faço dinheiro de outro jeito, né? Mas eu queria minha família. Só que teve vários momentos muito desafiadores. Até chegar num ponto que eu falei, eu não consigo desse jeito. Não quero, pra mim não faz sentido, né? E eu sempre trazia muito a minha religiosidade de tipo, peraí, o que vale a pena? É o dinheiro? É o bem material que foi construído? Vale a pena eu destruir a minha família por causa disso? E quando eu falo destruir, é destruir mesmo. Porque a minha família sempre foi uma família muito sólida. Só que chegou num ponto que às vezes a gente nem conversava. A gente conversava assim, socialmente, mas não tinha, às vezes, aquele afeto. A comunhão, né? E eu cheguei a falar, gente, eu perdi meu pai e minha mãe, sabe? E aí, neste momento, eu falei, eu preciso de ajuda. Porque eu também queria o negócio, inclusive porque pra mim é uma questão de honra em relação ao meu irmão. Porque eu acho que, não é que eu devo, mas é uma conquista minha e dele, era meu e dele, e eu preciso lutar por isso, né? Eu sei que ele lutaria por isso e que seria muito diferente se ele tivesse, mas ao mesmo tempo eu tinha muito esse embate sobre a família e o negócio, por qual que eu luto mais, né? E mais uma vez eu falei, eu orei muito, pedi para Deus, me dá luz, me traz as pessoas que eu preciso. E foi quando eu fui atrás de uma empresa. Essa empresa já tinha feito parte de uma das tentativas que eu tive dentro do negócio. Eles faziam uma consultoria ali dentro, de mapeamento de processo, tudo não deu certo. Justamente porque divergência de cultura, enfim, não deu certo, a gente encerrou. Só que eles conheceram a nossa história e eles tinham muita experiência nessa parte de sucessão.
E foi quando eu falei, gente, eu preciso de ajuda e é eles. Eu preciso, e lá tem uma senhora, ela é um pouco mais velha e tem uma sabedoria e tem um lado espiritual também. E eu entrei em contato com ela e falei, Dona Maria Helena, eu preciso de ajuda, porque eu não quero abrir mão, mas tá difícil, né? Assim, tá sendo algo muito caótico. Ela na hora me atendeu, a gente conversou e falou, não, vamos trabalhar essa questão. Né? Não adianta a gente trabalhar processo, não adianta a gente trabalhar tecnologia, as próprias pessoas, se a base aqui do negócio não está alinhada. E a gente começou a trabalhar a governança da empresa. É basicamente uma terapia da família no negócio. Né? E a partir disso, as coisas começaram a fluir melhor, porque além de existir um intermediário, né? Porque eu falo assim, as discussões, quando é em família, sempre vai para o lado pessoal. Começa técnico, no final você já está falando de outra coisa, do jeito que a pessoa te tratou, né? Não tem jeito, vai para o lado pessoal. E com o apoio do pessoal da consultoria, a gente tinha um intermediador. Então, na hora de falar alto, na hora de, às vezes, atacar, a pessoa fala, não, peraí, não é isso que a gente está discutindo. Tinha alguém que era imparcial, né? E isso ajudou muito. E, principalmente, porque eu falei assim, eu não quero ser incoerente, porque eu sei que sucessor, às vezes, é arrogante, às vezes acha que é o dono da cocada toda, né? Acha que tem a razão e, às vezes, não tem. Eu falei assim, eu não quero ser incoerente, mas eu também não quero abrir mão do meu sonho, que é chegar nos 200%. Então, eu preciso de ajuda. E eu comecei a ser mentorada, né? E falar assim, isso que eu tô pensando é coerente? E já não era mais só eu querendo impor algo. Vamos analisar se realmente é importante para a empresa, se realmente é o caminho? Então vamos discutir agora com a diretoria. Sim. E aí a gente sentava e ia discutir ideia de forma profissional mesmo, né? E isso foi um divisor de águas para nós. Hoje a gente adquiriu uma maturidade, eu acho que é a gente mesmo, porque os fundadores, no meu caso, que é meu pai e minha mãe, também precisa ter maturidade e sabedoria, e a gente precisa ter maturidade e sabedoria de entender que nem tudo vai ser no tempo que eu quero. Às vezes vai acontecer, mas não vai ser no tempo. Eu cometi muitos erros dentro da empresa. Eu tomei prejuízo lá dentro por querer algo que eu estava pronta, mas o negócio não estava pronto, os diretores e os donos não estavam prontos. Então, assim, por mais que a ideia era boa, provavelmente era o melhor para a empresa, mas não estava na hora certa. A gente tem que pensar nisso. Nem sempre tudo que tem que ser feito a qualquer custo. Às vezes tem a hora certa, né? Então, eu estou aprendendo a ter a sabedoria necessária ali para poder discernir o que vale a pena discutir na hora, o que não. Beleza, não vai acontecer agora, mas vamos esperar um pouco que vai acontecer depois, né? Mas assim, não é fácil. E dentro dessa trajetória, o que você acha que para um sucessor é o mais importante para colocar as coisas no eixo? Humildade. Eu acho que a humildade do sucessor de saber que ele não sabe tudo, né? Que ele não está pronto e que ele tem muita coisa para entender do que foi construído. E que, como eu disse, por mais que ele saiba o que tem que ser feito, ele precisa saber como fazer, né? Então, e o como fazer é muito mais importante do que tem que ser feito. Porque às vezes algo que é positivo pode ser muito negativo se for feito da forma errada. E na hora né? errada. Também. E na hora errada. E entender que nem tudo é sobre o seu sonho. Eu acho que quem tem que ser respeitado ali, quem é o dono do negócio, graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de fazer a sucessão com os meus pais vivos. Então, eles ainda são dono do negócio. Por mais que às vezes eu traga uma ideia, eu traga um ponto e que para mim faça muito sentido e que às vezes para eles também faça, mas se eles não quiserem, eu tenho que respeitar. E sem ficar chateada. Aliás, a gente pode até ficar chateado, mas sem sofrer. Sabe? E sem querer desistir. Porque eu falo que o maior privilégio da vida é poder aprender com quem construiu o caminho. Né? Eu acho que seria muito mais difícil
aprender depois que eles não estivessem. Porque hoje é o seguinte, apesar de ter a minha independência, no final das contas eu ainda falei, e aí, o que você acha? Se der errado, eu sei que eles têm a experiência para consertar. Tem alguém para eu recorrer, tem alguém para falar, não. Tanto que eu brinco com meu pai, eu falo assim, ó, eu falo tudo, mas é você que manda. Então, se você deixou passar, a culpa é sua. E eu acho que o mais interessante, né, é o seguinte, eu sempre falo que sucessão, ela é em vida. Não existe sucessão em morte. Em morte é herança. Acabou, não tem o que falar. Então, sucessão é em vida. E isso é o maior privilégio nosso como sucessor. Sim. Por quê? Nós, mais novos, sem medo, nós nunca quebramos, nós nunca tivemos dificuldade ao ponto que os nossos pais tiveram. Ou seja, é óbvio que a gente vai ser mais confiante, é óbvio que a gente vai ser mais disruptivo, é óbvio que a gente vai ser mais acelerado, até pela nossa idade, pelo nosso acesso à tecnologia. Em contrapartida, é óbvio que nossos pais vão ser mais seguros, é óbvio que eles têm muito mais experiência de traumas do que nós. Sim. Então, naturalmente, eles vão pisar um pouco mais no freio. Nós não temos nada a perder. Sim. Eles têm tudo a perder. Sim. Então, essa relação, ela tem que ser respeitosa realmente. Sim. E essa união é o que vai fazer, que vai dar a força, né? Sim. E assim, até falando sobre isso que você disse, que a gente não tem nada a perder. Né? Na verdade, hoje eu já vejo de uma forma um pouco diferente. Porque se eu errar, e se eu errar feio, eu vou perder tudo que foi construído. Perfeito. Eu vou perder um legado que foi construído, né? E mesmo que talvez eu tenha uma condição mais fácil de recomeçar, mas aquilo que foi construído vai ser perdido, né? Então, por isso que eu falo da responsabilidade. Hoje eu enxergo como uma responsabilidade gigantesca. Não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre o quão longe a empresa pode chegar. A minha responsabilidade é sobre garantir que o legado seja feito da melhor forma, seja continuado da melhor forma possível, né? Porque, querendo ou não, tudo que eu sou e tudo que eu tenho veio disso, né? Então, por isso que eu acredito que a gente tem que ter a humildade de falar, poxa, o que eu preciso fazer para poder fazer acontecer da melhor forma. E além disso, e vale muito assim, acho que para os fundadores, tem que ter também da parte deles. Cara, eu falo pro meu pai o seguinte, o que você preferiria? Se eu não me envolvesse no negócio e eu herdasse o negócio e depois aconteça o que acontecer? Ou você me ensinar e garantir que o seu negócio vai ter perpetuidade, né? Então, querendo ou não, por mais que eu sei que é complexo, às vezes questão de mentalidade, a dinâmica de mudança talvez é um pouco mais difícil para quem é mais velho, mas para eles também é um privilégio, né? E eu acredito que não tem jeito, a sucessão ela só acontece se os dois quiserem. Por mais difícil que seja, porque mesmo quando os dois querem é difícil, imagina quando uma das partes não quer, e eu acho que é mais difícil quando o fundador não quer. Porque não adianta, o sucessor ele pode ter o gás que for, a humildade que for, não vira, né? Então, assim, não é sobre ocupar um espaço, é sobre dar continuidade em algo que foi construído por eles. E isso, às vezes, significa que a posição vai mudar, né? E eu brinco assim, eu falo pro meu pai, pai, você não devia ter medo de eu ser melhor que você. Pelo contrário, você me ensinou isso, você me pôs para estudar, você que instigou esse meu lado, a culpa é sua, né? Então, assim, tudo que eu sou, tudo que eu busco e tudo que eu luto, o fato de eu ser sonhador, vocês me deram subsídio para isso. Então, por que ver isso com um olhar negativo? É muito melhor você ter um sucessor que luta, que quer, que corre atrás, do que às vezes um que não queira. Né? Então, isso precisa que o fundador também tenha essa clareza de que, poxa, deixa ele ir também, né? Eu quero que ele... Tem muita gente que fala, não, ele não pode assumir meu lugar. A minha ideia pode ser pior, mas quem manda sou eu, né? E isso dificulta muito. Perfeito. E durante essa trajetória, a gente sabe que, principalmente no agro, a mulher ela sofre o preconceito, ela tem um caminho um pouco mais longo. Então, voltando lá na época do DIR, na hora onde você estava mais envolvida na fazenda,
quais foram os desafios que você enfrentou por ser mulher dentro do agro? Então, eu acho que o principal ponto é a credibilidade, né? A mulher, na maioria das vezes, não existe o preconceito, né? Só que eu sempre encarei isso de uma forma muito natural. Porque eu acho que é papel meu mostrar que, beleza, você pode até ter o preconceito, mas eu vou te provar que... Então, assim, apesar de ser algo muito complexo, né, emocionalmente falando, a luta ela é maior. Então, às vezes tem coisa que o homem, ele vai, não precisa provar, ele fala, a água parou. A mulher não, ela tem que provar. E aí junta ser mulher, ser nova, ser sucessora, né? Então, tipo, é algo que precisou muito ser trabalhado e, inclusive, dentro da empresa. Na fazenda eu não sofri tanto, porque como eu já vinha da empresa, né? E a minha empresa é quase que 100% masculino, o nicho, né? E eu precisei lidar muito com isso. Já aconteceu, gente, de eu andar no pátio da minha própria empresa e ser cantada. Às vezes, funcionário novo que não sabia. Já aconteceu várias vezes de eu falar de uma situação e não ter nenhum tipo de credibilidade. Não, você não entende disso. Já aconteceu de ir inúmeros eventos, só tem homem, eu sou a única mulher. E isso eu agradeço muito, inclusive, ao meu marido. Porque ele sempre me deu tranquilidade, segurança para estar nesses ambientes sem medo, sem me sentir de alguma forma ofendida. Exemplos. Já aconteceu inúmeras vezes de eu estar em eventos onde só tem homem, meu marido não me acompanha, a gente separa muito isso. E assim, ele em momento algum, apesar de saber que é um ambiente muito masculino, ele questionara a minha presença lá, né? Então, e eu entendo que isso para um homem às vezes é complicado, né? E ele me ajudou muito nisso, porque eu me sentia segura, tranquila. E assim, como eu disse, eu acho que na vida a gente não pode ficar se vitimizando demais, sabe? As coisas estão aí, elas são o que são e não adianta. É uma realidade, mas é uma realidade plausível. Por que é assim? Porque a vida inteira foi masculina, agora tem mulher, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, né? Assim, não dá pra gente ficar se vitimizando demais. E eu acho que tudo depende muito também da nossa postura. A mulher, quando, por exemplo, eu estou num ambiente desse, não tem jeito, eu tenho que ser uma mulher mais forte. No sentido, às vezes, até eu trago um pouco o meu masculino ali, porque eu não posso falar muito manso, eu não posso ser muito genuína ali, aquela mulher muito meiga, porque às vezes, dependendo do jeito que eu converso, o cara acha que eu tô dando em cima dele, ou tô dando alguma brecha. Então a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender a lidar, e tem os ambientes. No ambiente do trabalho, eu sou uma mulher mais dura, uma mulher mais, como se diz, mais empoderada, mas no sentido assim de... eu falo no mesmo tom, eu me posiciono no mesmo tom. Uma coisa que eu falo, gente, besteira, mulher tem menos força que homem. Deve ter umas mulheres muito fortes, mas, por exemplo, vou carregar uma sucata lá, eu não consigo. Pra que eu vou fazer isso? Não é isso que vai me dizer o meu pertencimento ou não. Na fazenda a mesma coisa. Tem coisa que eu não dou conta, preciso arrumar a cerca. Gente, se precisar muito, eu posso até tentar, mas é muito mais fácil para um homem. Então, acho que a gente tem que saber nosso lugar, a gente tem que saber se posicionar. Claro, importantíssimo, terapia, né? Eu falo que a gente precisa estar emocionalmente preparado, porque acontece de cantada, acontece das pessoas colocarem a gente numa posição diferente daquela que a gente gostaria de estar. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que se preparar para isso, mas é natural, né? E eu acredito que para mim foi mais fácil porque eu sempre tive essa estrutura, né? Eu sempre tive uma estrutura, uma rede de apoio muito grande em relação a isso. E eu falo, tem coisa que é para homem, coloca um homem para fazer. Tem coisa que é de mulher, coloca a mulher para fazer. Hoje na nossa empresa, graças a Deus, a gente tem um volume de mulheres muito grande, muito grande. Inclusive na operação. Mas não adianta, ela vai ficar num lugar, por exemplo, a gente tem uma operação que é uma esteira e ela precisa de remover as impurezas. Gente, mulher é muito melhor do que isso, do que homem. Quando a gente colocou uma mulher lá,
foi muito melhor do que homem, porque homem não é tão detalhista, sabe? Então a gente tem que entender. Eu acho que o mundo hoje, ele é tão mimizento, né? Tudo, mas as pessoas se vitimizam muito. A gente tem que entender. As coisas são como são, o que precisa ser feito tem que ser feito, né? Claro, existe dificuldade, mas a gente tem que superar. E um ponto importante também, que é o quê? Você não veio com a base de conhecimento do agro e você conseguiu, numa primeira operação, ir lá, aprender, fazer, por mais que não tenha aprendido o conhecimento todo, mas você aprendeu o necessário para fazer rodar. Quão importante você acha que é isso e como que você pode aconselhar um sucessor ou uma sucessora que está nesse momento hoje, que quer, mas não tem o conhecimento? Sim. Eu acho que isso é essencial, né? E eu falo que mais do que saber o técnico, você tem que saber o geral do negócio, você tem que entender a dinâmica da operação. O técnico, você precisa dele se você vai executar. Então, se você é um sucessor que executa, tá ali no dia a dia, ele cuida de uma operação específica, não adianta, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que buscar conhecimento. E eu falo, gente, conhecimento hoje é a coisa mais fácil que tem. Vai no YouTube, Instagram, tudo, você acha conhecimento das coisas. Agora, não, você não é um sucessor que quer executar, que vai executar a operação. Mas primeiro ponto, você precisa entender a dinâmica do negócio, até pra você saber quem que você vai chamar para assumir a operação. Né? Então, por exemplo, quando a gente teve o GIR, eu pensei, vai nascer bezerro. Eu preciso de especialista em bezerro. Eu não preciso, nesse momento, eu não preciso entender da venda do gado. Eu sabia que em um momento eu ia vender, mas naquele momento, o técnico que eu precisava era sobre manejo de bezerro. Fui atrás. Na minha visão, a melhor técnica de bezerro que eu consegui encontrar. E eu fui atrás pesquisando. Pesquisando no Google, pesquisava no Google mesmo. Pesquisando no Instagram, mandei direct para um monte de gente. E eu falava a minha história. Tanto que a Mari, que foi quem me ajudou, né, nessa parte dos bezerros, que é especialista em bezerro, eu não conhecia ela, não conhecia ninguém que conhecia ela, eu mandei um direct. Mari, tô passando por isso, isso e isso, contei toda a história, falei assim, queria saber se você poderia me ajudar. Na hora ela me retornou, foi na fazenda, ela foi crucial para garantir que tivesse o resultado que teve. Ela falou tudo o que precisava fazer, ensinou o time da fazenda. Falando de mulher, quando a gente tinha os bezerros, quem cuidou dos nossos bezerros foi uma mulher. Porque eu falo, gente, o homem, ele é bom para estar lá no pasto, no manejão pesado ali. A mulher, ela é muito mais cuidadosa, né? Ela é muito mais... E foi uma mulher que cuidou dos nossos bezerros. Então, eu acho que para o sucessor, ele precisa saber o contexto geral para ele entender o que ele precisa ir atrás. Na minha visão, como eu faço? A melhor forma é conversando com quem faz. Perfeito. Então, por exemplo, o que eu fiz no primeiro momento, eu fui lá na fazenda, que já tinha experiência, que já sabia o que precisava ser feito, tinha sucesso, eu fui lá entender o que eles faziam. Quando eu entendi a dinâmica do negócio, eu falei, opa, vai nascer o bezerro, eu preciso de alguém para cuidar do bezerro. Eu preciso de veterinário, quantas pessoas na fazenda eu preciso? Eu não fazia ideia, eu fui ver quanto que ele tinha lá. Eu falei assim, não, como que é a operação? Você tem a parte da hora que acorda, tem a hora que a amamentação, tem a parte da limpeza, tem o manejo quando o bezerro acaba de nascer, tirar colostro. Eu peguei e falei assim, tá, beleza, quantos funcionários eu vou precisar? E aí você vai pegando. Eu falo, gente, não tem nada melhor do que aprender com quem faz. Conversar com quem já fez, às vezes até para atalhar. Falar, esse aqui não faz não que eu fiz deu errado. Ou esse aqui faz que deu certo. E às vezes ele vai falar, faz que deu certo aqui, mas na sua não vai dar. Exato. Né? Então assim, eu acho que é ter curiosidade, é ir atrás, encarar o desafio com paixão. Eu acho que tudo que é feito com amor, não tem como dar errado. Porque quando você faz com amor, você vai fazer o que precisa ser feito. Né? E acima de tudo, Deus. Eu falo, gente, tudo na minha vida, tudo e todos os momentos, todas as fases, Deus está em primeiro lugar. Eu sempre faço oração, é isso que você quer? Né? É da sua vontade. Se não for, dá um jeito de tirar, faz o bezerro morrer, enfim, sabe? Se não for da sua vontade, coloca a pessoa para me falar, para me tirar desse caminho.
Então, assim, é Deus em primeiro lugar e o resto é com a gente, é correr atrás, é sem frescura, né? É fazer o que precisa ser feito mesmo. Você falou algumas coisas que pra mim são pilares de sucessão, que pra você parece que foi natural, pelo feeling de empresário, de tudo, mas pra mim são pilares, como eu estudo muito o assunto, eu ensino sobre o assunto. Primeiro, o sucessor, ele realmente, o conhecimento técnico, talvez ele não seja o principal. A visão de dono é. Por quê? Se ele tiver a visão de dono, gerencial, o que tem que fazer, enfim. Quando ele tem essa visão macro, se ele quiser entrar no operacional, aí ele vai para o conhecimento técnico. Quando ele vai para o conhecimento técnico sem ter a visão de dono, ele vai virar mão de obra. E às vezes ele não consegue tocar um negócio porque ele só sabe fazer, ele não sabe tocar. Então, o primeiro pilar da sucessão, na minha visão, é sim o gerencial, é sim a visão de dono. Quando você tem a visão de dono, meu amigão, você pode nunca ter pisado numa fazenda, mas você vai ter a visão. Isso vai me dar lucro ou prejuízo? O que eu preciso fazer para ter lucro? Mortalidade, obviamente, é ruim. O que eu tenho que fazer para diminuir mortalidade? Você não precisa ser especialista do assunto. Você tem que recorrer a quem sabe e saber o que precisa ser feito. Sim. Ponto. Quem vai assinar o cheque ou é o sucessor ou é o dono. Você precisa ser um grande influenciador e articulador do negócio. Sim. Essa que é a grande função. Sim. E já caminhando para o final, Mineia, eu sempre faço uma última pergunta que ela é até um pouco mais emocional, que é o quê? Se você puder tirar uma emoção, um princípio, um valor do coração do seu pai e colocar no coração do seu futuro filho ou filha, que princípio ou valor, mensagem seria essa? Eu acho que a generosidade, né, é colocar as pessoas em primeiro lugar de qualquer coisa. É claro que os negócios, eles estão ali para dar lucro. Então, não tem jeito. A gente precisa pensar nisso. Mas as pessoas sempre estão acima, né, de qualquer coisa. É ter essa generosidade, lealdade, honestidade. Eu falo que o meu maior orgulho é saber que a gente chegou onde a gente chegou de forma honesta. Com trabalho duro mesmo, né? Não teve trampolins, não teve atalho, né? Então, eu acho que isso é o que eu quero passar para os meus filhos, sabe? Entender que, primeiro, a vida é muito mais do que o material que a gente tem, do que a gente conquista, né? E que as pessoas são o pilar de tudo. Então, eu acho que é isso. A palavra eu acho que seria generosidade mesmo. Sim, show de bola. Né, obrigado. Muito Prazer obrigada. de receber aqui. Moçada, chegamos ao fim de mais uma conversa muito edificante, com muito conhecimento, uma história que realmente traz inspiração, traz processos que vão levar até uma sucessão de sucesso. Deixa eu te falar um negócio. Então já ativa o sininho, curte esse vídeo e manda para outro sucessor que precisa estar por dentro da sucessão e ouvir histórias para se inspirar e aprender também. Moçada, um abraço, você já sabe. Bora pro mundo.